Olá, muito boa tarde. Assinala-se este domingo o Dia da Universidade Católica Portuguesa. É proposto às comunidades cristãs que lembrem esta instituição nos encontros dominicais, nas celebrações onde são lidos textos da Bíblia que analisamos neste programa em cada sexta-feira. Para isso, contamos hoje com a presença do Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Começamos pela referência a este Dia da Universidade Católica Portuguesa. Padre João Lourenço, com que objetivo a Igreja Católica em Portugal propõe às comunidades que o assinalem? Então, saudando todos os nossos telespectadores, o facto de haver um Dia da Universidade Católica é porque, de facto, desde a criação, a Universidade foi entendida como um instrumento ao serviço da Igreja, em ordem a consolidar uma cultura que tenha valores, que tenha fundamentos, diria que tenha dignidade, para exprimir exatamente nas diferentes áreas científicas, economia, direito, ciências humanas, outras áreas de ciências mais, diria, experimentais, como a biotecnologia e depois a área do pensamento, a filosofia, a comunicação, a teologia, tivesse efetivamente instrumentos capazes de traduzir no âmbito do panorama português uma perspectiva cristã que cultive efetivamente os valores que, enfim, que fazem parte substantiva daquilo que é a nossa identidade. E, portanto, fundamentalmente, isto de haver um dia da Universidade Católica no quadro, enfim, no ano, é, acima de tudo, para alargar o espaço da Universidade para além dos seus campos, para além do seu domínio restrito. E envolver que este projeto é um ganho de todos. E é de todos exatamente por aquilo que o Paulo acaba de referir, pensar, eu diria, criar uma certa empatia e, de alguma forma, o desejo de que estes diferentes domínios científicos aprofundem perspectivas verdadeiramente compatíveis e que traduzam o pensamento da fé cristã. São dois professores nessa casa, na Universidade Católica, o Padre João, diretor da Faculdade de Teologia, o Dr. Juan, professor nessa faculdade, e a dinamizar também os cursos de formação à distância, não é? E, Juan, por aquilo que vai observando, este diálogo cultural através da Universidade Católica conquista o seu espaço? Conquista o seu espaço e é um diálogo fundamental e, do meu ponto de vista, como todos os diálogos o devem ser, em dois sentidos. O sentido de que uma cultura, para ser verdadeiramente cultura, tem que ser sempre promotora da dignidade humana, promotora do humano, porque o humano também é humano por causa desta dimensão cultural. E, portanto, sempre que uma cultura se abre e é capaz de se abrir a todas as dimensões do humano, também a transcendência, também o religioso, ela é mais capaz de enriquecer esse mesmo humano. E aí há uma palavra que a Universidade Católica tem a dizer, inspirando e iluminando as diversas áreas da cultura com esta luz do Evangelho, com esta maneira de se abrir a outras dimensões, de se abrir ao divino como dimensão também constitutiva do humano, e essa seria uma das vias, mas a outra é que a fé também verdadeiramente se enriquece quando é capaz de se traduzir na cultura de cada tempo. Eu não estou a dizer reduzir à cultura de cada tempo, mas dizer traduzir na cultura de cada tempo. Porque uma fé que não é enculturada é também uma fé que não é capaz de movimentar, não é capaz de marcar a vida, não é capaz de marcar as dinâmicas. Se quiséssemos, não vou aqui definir cultura, até porque isso é uma tarefa impossível, mas podemos dizer que a cultura tem a ver com os modos de vida e com os esquemas de significação. Não é só a maneira como nós vivemos, mas o sentido que atribuímos à maneira como vivemos. Uma fé que não é capaz de atribuir sentido à maneira que vivemos é uma fé que verdadeiramente não marca a vida. E daí a importância deste diálogo cultural e do papel fundamental que a Universidade desempenha. Para a promoção da cultura do encontro é o tema deste ano. Que é exatamente isso de que estamos a falar, não é? Um diálogo capaz de promover a dignificação humana e para isso só é possível através de uma cultura do encontro, da aproximação, de diálogo. Este mundo constrói-se em conjunto ou perde-se em conjunto. Sozinhos não somos capazes de fazer nada.
Nós aqui neste programa centramos atenções agora em textos da Bíblia, que são lidos nas missas deste domingo. E antes de analisar o texto do Evangelho, vamos escutar esse texto para depois então ver que mensagens sugere. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Padre João Lourenço, em que contexto é que este texto aparece aqui neste domingo e com que objetivo, sobretudo, são utilizadas estas imagens ao longo do texto? Este texto que ouvimos neste domingo, como vamos ter possibilidade de escutar em outros domingos, faz parte de um conjunto de capítulos particularmente mais significativos, o capítulo 5º, 6º e 7º de São Mateus. E este ano é exatamente o Evangelho de São Mateus, que é aquele que nos vai acompanhar nos tempos comuns na vivência da nossa fé, na vivência comunitária da nossa fé, através das Eucaristias. Esse texto, dizia eu, faz parte deste capítulo, e este capítulo tem uma marca muito importante, que vamos escutar hoje e que vamos também escutar nos próximos domingos. Normalmente, quando nós pensamos a questão do Evangelho, ou da evangelização subsequente ao anúncio do Evangelho, estamos sempre a pensar à destra. Ou seja, Jesus instrui os discípulos para ir levar mensagem, para ir anunciar como se lê no final do Evangelho. Aliás, São Mateus termina o Evangelho exatamente colocando Jesus na Galileia, onde começa, tomem o seu ministério e dizendo, agora ide anunciar. Mas a vivência do Evangelho, quer na prática de Jesus, quer na prática das comunidades, começa por primeiro evangelizar ad intra, ou seja, aqueles próprios que se juntam, que se reúnem para aprofundar a sua fé e para escutar o próprio Evangelho. E, portanto, este texto, estes capítulos e este texto, concretamente, faz parte daquilo que poderíamos chamar a primeira tarefa de evangelização de Jesus, que é evangelizar o seu grupo. Evangelizar o grupo dos discípulos que, de uma forma mais próxima, se aproximam a ele e o querem escutar. Querem escutar este mestre na novidade que ele traz. E a novidade começa exatamente e em São Mateus é de facto muito importante, é um critério importante para quem desejar, de facto, aprofundar os evangelhos que são oferecidos. O primeiro critério é olhar para os textos que são propostos tendo o quadro de fundo do judaísmo do tempo. Mateus é um judeu, é um convertido, provavelmente não era como publicano, não seria uma pessoa profundamente instruída nas coisas do Antigo Testamento, mas o quadro vivencial em que estes discípulos se encontram é aquele que vem do Antigo Testamento. E, portanto, agora Jesus quer instruir, dar novidade, dar uma identidade própria e específica a estes discípulos. E antes de lhe começar a ensinar verdades que se contrapõem ao Antigo Testamento, dá-lhes aqui um quadro de fundo. Pode ser uma novidade. E recorre a estas duas imagens, principalmente. Duas imagens. A do sal, que é a imagem que, no fundo, todos conhecemos, que é uma imagem comum, que é aquela de dar sabor, de tornar agradáveis as coisas. Portanto, aqui o sal é mais do que sal, é tudo aquilo que dá sabor. E ser luz do mundo é tudo aquilo que ilumina, que abre horizontes, que interpela e que chama, que abre, eu diria que rasga horizontes para uma vida mais plena. E termina isto é, tira uma conclusão deste Evangelho. Não basta apenas ser sal, mas é também, vós sois a luz do mundo. Vós tendes de tornar-vos focos que irradiam esta mensagem
para, através dela, iluminar e ajudar os outros a crescer. E, portanto, temos aqui um texto, eu diria, de abertura neste conjunto de capítulos que eu já mencionei, que vão depois contextualizar, situar dentro deste quadro simbólico tudo quanto a seguir vai ser depois proposto nos versículos seguintes e dentro desta primeira etapa do itinerário do Evangelho. Então, olhando este texto como essa tal evangelização ao grupo dos evangelizadores, em causa não estão estratégias de comunicação de... É muito interessante isso. Acima de tudo, atitudes. É verdade. E é muito interessante isso que se está a sublinhar, porque se é verdade que o target inicial é a formação deste grupo, o que também é verdade é que na formação deste grupo está já a ser dito que eles têm que sair e têm que ter uma atitude para fora. E, no fundo, todos os textos da liturgia deste domingo apontam para isto, para o testemunho e para o compromisso, até dá critérios para ver, aferir a fidelidade ao projeto, e esses critérios são critérios do que é que tu fazes aos outros. E estes dois símbolos, digamos assim, do sal e da luz, claramente vão também nesse sentido. Vejamos, não é só o grupo dentro, é o grupo dentro, o grupo inicial que está a ser formado, mas já está a ser formado nesta dinâmica, insisto, de saída, de compromisso, de construção do mundo. E estes dois sinais, o sal e a luz, dizia, vão nesse sentido. Qual é a missão do sal? É, de facto, dar sabor. Talvez até pudéssemos afinar um bocadinho mais, dizer que é apurar o sabor. O exemplo é claro, a gente pode comer comida sem sal, mas não podemos comer sal sem comida. Ou seja, até poderíamos, mas se calhar provoca um desarranjo. O que é que isto quer dizer, ligando até aquilo que falámos há pedaço da relação entre a fé e a cultura? Ou seja, o sal trabalha tanto melhor quanto melhor for o alimento sobre o qual ele está a apurar o sabor. A fé é tanto melhor quanto melhor for a vida que está na base. E a função da fé é apurar o sabor da vida, promover a vida, projetar a vida, torná-la ainda mais saborosa. Portanto, o tal compromisso com a história, com a realidade concreta. O mesmo com a imagem da luz. Qual é a grande finalidade da luz? A luz não é para ser vista, é para ajudar a ver. Portanto, em vez de nos centrarmos na realidade, na vivência cristã, na experiência cristã fechada, o que aqui está a ser dito claramente, e os discípulos estão a ser instruídos na experiência cristã, é um desafio a ser vivido no meio da vida, para fazer essa vida mais intensa, mais iluminada, para mostrar novas possibilidades, novos caminhos que outras luzes não mostram e que esta pode mostrar. Portanto, este diálogo constante com a vida e com a história é fundamental. Podia-vos ensinar este texto a partir de uma frase que está aí, que está pelo meio. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem se acende uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire. Esta cidade está a simbolizar quê? O Evangelho, aquilo que há a anunciar? Bem, nós podíamos tomar aqui uma referência, eu diria, de caráter geográfico. Alguns autores, quando olham para o contexto deste texto, o seu enquadramento, onde esta formação, entre aspas, está a acontecer, poderia ter como cenário uma cidade que fica no cimo das montanhas da Galileia, bem visível a partir das margens do Mar da Galileia, que era a cidade de Cefate, que é uma cidade que ao longo dos séculos, ainda hoje, pauta os seus panoramas de vida por um tradicionalismo, por uma vivência judaica. E Jesus pode estar a querer referir a isso, não como aquela cidade que é uma espécie de luzeiro para o judaísmo, mas seres uma cidade nova. Bem, isto é uma interpretação que eu quero um bocadinho alargada, mas que é possível ler dentro deste quadro geográfico. Mas também creio que há aqui um quadro simbólico. É claro. A sociedade, claro. A cidade cristã, a sociedade que é necessário implementar, criar, levedar, transformar, não é? Porque há outros textos que incluem também o símbolo do fermento. E o fermento é exatamente para levedar a sociedade, a massa, a cidade. Não é? Podíamos também tomar isto numa perspectiva menos de contexto geográfico, mais de contexto simbólico, mais englobante. Portanto, seja uma, seja outra, eu creio que é claro que esta luz não é para ficar escondida,
que isto é muito importante. E eu acrescentava ainda aqui um pequenino ponto. Este ensinamento de Jesus, e depois em textos subsequentes isso ainda é mais acentuado, parte da... Jesus é um pastoralista. Ele não vai anunciar às pessoas aquilo que ele quer. Ele vai ter em conta as pessoas com quem vai lidar. Às vezes faz-nos lembrar um bocadinho os nossos métodos pastorais, que até os utilizamos nas Eucaristias. Aproveitamos para impingir às pessoas, não a perspectiva daquilo que é o Evangelho, mas os conceitos, ou as metodologias, ou, muitas vezes, as ideologias que estão subjacentes ao nosso grupo, à nossa seita, ao nosso movimento. E não estamos a criar uma evangelização a partir de Jesus e a partir da realidade social em que as pessoas estão inseridas, mas a partir de um conjunto de teorias, de um vademecum, de um manual que eu tenho e que aproveito para dar isso. E, portanto, acho que estes textos, aliás, este e subsequentes, nestes capítulos de Mateus, ajudam-nos muito a perceber esta diferença. Eu tomava só a questão da cidade também, não do ponto de vista geográfico, mas para alertar por algo que este texto pode não estar a dizer, mas nos pode ajudar a compreender. A cidade é entendida não só como o conjunto de casas e de território, mas como o conjunto de relações e de inter-relações entre as pessoas. E então o texto é um enorme desafio a dizer que as vossas relações, que a vossa maneira de viver uns com os outros, voltamos à cultura do encontro, sejam uma luz para criar outro exercício e outras maneiras de se fazer e viver a cidade. Fomos-nos alargando na análise ao texto do Evangelho. Mas cobre depois os outros. Temos agora menos tempo para as outras leituras. A primeira, Padre João Lourenço, de Isaías, no capítulo 58. Reparte o teu pão com o faminto, dá pousada aos pobres e sem abrigo. Eu faria um breve enquadramento deste texto, que é muito importante. Claro. O autor, na sua terceira fase, Isaías, na sua terceira etapa, claro, provavelmente a partir de um discípulo, está situado em que contexto? No contexto da reconstrução de Jerusalém. Após o exílio, o povo judeu regressa e vai lançar-se de alma e coração, com prioridade das prioridades, reconstruir a vida civil, a cidade, o templo, as muralhas, e provavelmente esquece muito a relação, a proximidade. Os pobres que vêm, aqueles que não têm recursos. O que é que o profeta faz? É exatamente, dentro da sensibilidade do grande Isaías, mestre, que já é um homem da justiça, chamar a atenção que não se reconstrói a cidade, e voltamos à cidade, apenas reconstruindo as suas estruturas materiais. Mas é preciso reconstruir, antes de mais, a relação baseada naquilo que são os fundamentos, os alicerces da mensagem bíblica, a justiça, a partilha, a atenção ao fraco, ao débil, essas coisas todas, ou esses princípios todos, que no fundo estão no âmago da mensagem, mesmo da mensagem veterotestamentária. E são estes gestos concretos que nos vão servir de critério para aferir se estamos ou não a responder de uma maneira fiel ao projeto de Deus, não é? Quando se trata, é esta atenção. E este é o tipo de argumentação, é de facto o discurso, mais do que o discurso racional e argumentativo, e se calhar com isso estamos a entrar já na segunda leitura, mais que o discurso racional e argumentativo, a força da proposta cristã não passa por esse discurso argumentativo, mas pela força que ela é capaz de dar à vida, ou seja, pelo testemunho, pelo compromisso de transformação de vida. E essa é que é a força da cruz e do crucificado de que nos fala a segunda leitura. Não é simplesmente a questão dos argumentos eruditos e científicos. Isto não quer dizer que a inteligência não seja importante, é muito importante, mas é essa inteligência ao serviço da transformação da vida, porque a transformação da vida, uma vida transformada, esse é que é o verdadeiro argumento cristão, a verdadeira força da proposta cristã. Um texto da segunda leitura, na Epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, onde o próprio São Paulo se apresenta e valoriza não a sabedoria humana, mas o poder de Deus. Nestes primeiros domingos do tempo comum, e ainda estamos no quinto domingo, as leituras são tomadas exatamente desta primeira carta de São Paulo aos Coríntios. A chegada de Paulo a Corinto marca um tempo muito próprio, eu diria quase no crescimento do próprio pensamento de Paulo. É preciso perceber que Paulo é um homem também formado em metodologias de pensamento humano, como era o rabinismo. O rabinismo tinha as suas lógicas,
tinha a sua perspectiva hermenêutica dos textos. Paulo chega aqui, e dentro de circunstâncias muito complicadas, vai viver em Corinto 1 ano e meio, cerca disso, no contato com uma comunidade que, de alguma forma, está fragilizada por várias coisas, porque a cidade de Corinto tinha uma cultura vastíssima, era um centro cultural na antiguidade, e naturalmente a comunidade cristã não era certamente formada no primeiro momento por pessoas das elites. Aliás, Paulo tem em Corinto encontra em Corinto uma das maiores dificuldades na expansão da sua mensagem. E também recebe e acolhe e convertem-se à comunidade alguns judeus que tinham sido expulsos de Roma e de outras partes do Império, da revolta que existia. Portanto, há aqui esta combinação que Paulo quer apresentar-se na sua fraqueza, na sua debilidade, mas com uma sabedoria diferente. E, portanto, há este tema entre a questão da sabedoria humana e o que é a sabedoria humana. Paulo está aqui a falar da sabedoria humana como seja o conjunto da paideia, ou seja, do pensamento grego, tudo aquilo que era o método de formação grega, faça uma sabedoria de Deus que parte, acima de tudo, de atitudes e de formas de ser que, à semelhança de Jesus, têm esta dimensão da compaixão, da misericórdia, do amor, da proximidade, não é? E acho que é muito importante. Eu acho que há aqui em Paulo uma espécie quase de encarnação em Corinto daquilo que é a encarnação cristológica em Jesus. Uma experiência nessas primeiras comunidades cristãs e, de facto, sim, de uma outra via também da própria sabedoria. Agradeço-vos terem estado aqui no programa a apresentar as pistas para analisar e para propor mensagens a partir destes textos que serão lidos nas missas deste domingo, quando se assinala o Dia da Universidade Católica Portuguesa. Mais logo, acompanhe-nos também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.